E aí, rapaziada, vocês estão no Educacional THM e no vídeo de hoje a gente vai abordar aqui o que é banco de dados, né? Então a gente já chega aqui na parte do back-end, saiu do front-end, agora vamos aqui chegar no back-end justamente já com essa carga aqui do back, né? Então, meu nome é Wesley, se você está gostando do curso, se inscreve, deixa o like, comenta aí caso tenha alguma dúvida, beleza? Que a gente vai tentar sempre estar respondendo essas dúvidas de vocês. Vou passar aqui para o slide, pessoal. Então, banco de dados relacionais, né? E eu tenho aqui que banco de dados relacionais é uma organização de dados em tabelas relacionais, daí que vem o nome banco de dados relacional. Então, tabelas terão dados dentro dela e haverão relações entre essas tabelas para que a gente consiga organizar de forma bem dinâmica e também para manter a integridade dos dados, beleza? Nós realizamos manipulação de tudo no banco de dados relacional através de queries, beleza? Queries SQL, que é um conceito que eu vou explicar posteriormente, só que eu já deixo aqui essa observação do que é que a gente vai utilizar na manipulação desses caras, beleza? E aqui eu também coloco aqui embaixo que é uma estrutura de esquemas, tabelas e relações entre elas, como eu já falei anteriormente. Vamos passar aqui para o próximo slide. Pronto. Aqui eu deixei uma ilustração do que seria um banco de dados relacional. Então a gente tem tabelas, cada tabela tem suas colunas específicas que fazem parte das suas informações. Por exemplo, uma pessoa tem CPF, nome, idade, sexo. Então a tabela pessoa terá essas informações aí, beleza? E cada uma dessas tabelas estão interligadas. Então a partir de uma pessoa eu posso encontrar outras informações como, sei lá, carros que essa pessoa comprou que contém, aqui no carro contém o CPF da pessoa que comprou. Então eu posso chegar de uma tabela até outra através de relações, beleza? Tipos de modelos para descrever o banco aqui, a gente tem conceitual, lógico e físico, beleza? O conceitual seria um modelo que a gente está levantando ali no momento de levantamento de requisitos com clientes. Então você vai estar lá com o cliente conversando, você vai escrever um mini-mundo, que eu vou explicar posteriormente o que é, e desse mini-mundo a gente cria um modelo conceitual, beleza? E esse modelo serve de base para a gente visualizar o que é que vai ser o banco no futuro, beleza? E também a parte mais importante é a que você faz o alicerce do banco, porque no banco de dados relacional, se você quiser fazer alguma alteração estrutural, é bem complicado, já que é um modelo de banco que ele tenta ser bem esquemático, sabe? Por isso que a gente não pode errar muito na hora de citar a estrutura do banco. A gente também tem um modelo lógico, que já seria trazer essa abstração que é o conceitual, só que a gente dá realmente entrar mais nas entranhas desse cara, beleza? Então a gente já tem descrição de tipos de colunas, a gente já tem as colunas bonitinho e a gente tem também, obviamente, mostrando quais são as chaves estrangeiras das relações, beleza? Isso daqui também é outro conceito que eu vou explicar posteriormente. No modelo físico, a gente já teria regras específicas da criação do banco, por exemplo, beleza? Então, nesse caso aqui é para SQL. Então, create table user, ID, integer, primary key, nome, varchar. Então, por exemplo, o nome vai ser de caracteres, beleza? Vai ser um string, basicamente. E o ID vai ser inteiro e é uma chave primária, ou seja, ela não pode se repetir e ela é única dentro de uma tabela, beleza? Dentro do conceitual a gente escreve o ID com essa bolinha preta, dentro do lógico dessa forma, e no físico obviamente a gente tem que dizer que é uma chave primária, beleza? Aqui a gente também tem outro conceito que seria as cardinalidades. Eu posso explicar posteriormente, só que eu acho que eu já vou dar uma palhinha aqui. Cardinalidade seria a recorrência de ocorrências entre uma relação de duas tabelas, beleza? Então um usuário pode ter N endereços e um endereço vai pertencer apenas a um usuário, beleza? Faz sentido, né? Então a gente utiliza isso, que é muito importante. É uma coisa crucial, na verdade, quando a gente vai levantar um banco de dados relacional, e eu vou explicar por quê, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de um problema no minimundo. Um minimundo que seria abstração de um problema no mundo real, beleza? Então o minimundo é derivado da conversa que você vai ter com o cliente. A partir dessa conversa você vai escrever um texto, um documento,
e vai detalhar bonitinho qual seria o problema do cliente, ou seja, o minimundo, qual é o minimundo que a gente quer criar um banco a partir dele. Então, nesse caso aqui, a Alex quer criar uma mini rede social. Ela seria bem simples e teria apenas um feed de fotos, onde cada usuário pode postar e ver fotos de outros usuários, beleza? A gente tem as entidades aqui, que é user e foto, beleza? A gente tem o usuário e a foto, que foi o que a gente conseguiu extrair desse minimundo. E os relacionamentos aqui, a gente percebe que um usuário pode ter várias fotos e uma foto pertence apenas a um usuário, beleza? Então, tem isso daí também, beleza? A gente vai agora passar para relacionamentos. Como é que a gente faz a transformação do modelo conceitual para o modelo lógico, beleza? Então existem 3 tipos aqui de mudanças que a gente vai fazer quando a gente for fazer essa transformação, beleza? 3 tipos que eu digo em relação às tabelas e às relações, beleza? Então é aqui onde começa aquilo que eu disse. Cardinalidade é muito importante, 1 para 1 aqui. Uma pessoa possui um CPF. Nesse caso de 1 para 1, a gente vai ter uma fusão de tabelas. Então pessoa vai se fundir com CPF. E aí o nome dessa tabela vai virar um campo para outra tabela, ou o contrário, vai depender do que faz mais sentido na sua regra de negócio. Nesse caso, não faz sentido pessoa ser uma coluna de CPF, e CPF tem um nome e um ID, sabe? Faz sentido que uma pessoa tem um ID, um nome e um CPF, beleza? Então, quando a relação de 1 para 1, a gente sempre vai fazer uma fusão de tabelas, e aí eu trouxe um exemplo aqui que faz vocês entenderem por que é fusão de tabelas, que como é de 1 para 1, não faz sentido que a gente divida em 2 tabelas isso, beleza? Também tem outros casos aqui, que seria o ID, que é identificador, e esse Uzinho aqui, que é campo único. Qual é a diferença de um identificador para um campo único, né? Um identificador, ele é único, porém, ele sempre é utilizado para identificar, para ser identificador de relações. Então, em uma chave estrangeira, geralmente, uma chave estrangeira vai fazer referência a um ID, beleza? Então, por exemplo, se lá em banco tiver, nesse banco tem ID pessoa, ele faz referência ao ID, que é essa chave primária aqui de pessoa. Esse ID ele é dinâmico, ele geralmente quando eu insiro um novo dado na coluna, ele faz uma contagem, então adiciona mais um no contador. Ele também pode ser um ID, pode ser um string gigante, beleza? Nesse caso eu deixei integer, que vai ser um número que vai ser que vai acontecer um count nele. Começa de 1 e vai até acabar realmente os dados do nosso banco. Esse U aqui significa que dentro da tabela de pessoas não existirão pessoas com 2 CPFs iguais, beleza? E faz sentido, né? Nesse caso, nome aqui ele não tem nada de especial, ele é apenas um string aqui, um varchar. Podem visualizar como um string. E é isso, sobre relações de 1 para 1 aqui, beleza? Se for de 1 para muitos, a gente vai ter, por exemplo, um usuário possui várias fotos. E quando a gente vai transformar esse cara aqui em um modelo lógico, um usuário ainda possui várias fotos, porém, quando o relacionamento é de 1 para muitos, a gente vai deixar uma chave estrangeira na tabela que tem muitas ocorrências para apenas uma ocorrência da outra tabela. Por exemplo, um usuário possui várias fotos. Então, no lado que tem um Nzinho aqui, de várias, vai ficar a chave estrangeira, beleza? Ou seja, um usuário possui várias fotos, então cada foto vai ter o ID do seu usuário e vai ter o blob aqui, que é o arquivo da imagem transformado em blob, beleza? Então, se for de 1 para N, lembrem-se que a chave estrangeira vai estar na outra tabela. E eu deixo aqui, obviamente, com ênfase dizendo que aqui é a chave estrangeira, então ela faz referência a uma chave primária lá da tabela de usuários. E aqui, quando tem esse cara um pouquinho mais grosso, ou se for 2 tracinhos aqui, se for 2 desses aqui, a gente teria uma entidade fraca. Ou seja, o que seria uma entidade fraca? A tabela foto não pode existir sem a existência de um usuário. Então, se existir uma foto, foi porque um usuário postou, beleza? Não faz sentido existir a foto sem o usuário não ter postado. Então, sempre você vê uma entidade fraca, sempre que eu deletar uma ocorrência de usuário, todas as fotos desse usuário também vão ser deletadas. É um efeito em cascata que acontece quando a gente tem uma entidade fraca. Uma característica da entidade fraca também é que ela não possui seu ID único. Ela apenas tem o ID do usuário, beleza?
passando aqui, a gente tem um relacionamento que seria o último aqui, que é de muitos para muitos, beleza? E no caso aqui, uma pessoa pode ter conta em vários bancos e cada banco pode ter vários clientes. Então, uma pessoa tem conta em N bancos e um banco tem várias pessoas como seu cliente, beleza? O que acontece aqui é uma criação de tabela única, de tabela própria para essas duas relações, porque a gente, como são relações de muitos para muitos, a gente tem que ter um lugar para armazenar tanto o ID da pessoa quanto o ID do banco. Não pode ser na pessoa, porque uma pessoa pode ter vários bancos, então não faz sentido ter várias colunas, cada coluna para um banco diferente. E também não faz sentido um banco ter uma coluna para cada cliente. Então a gente tem que criar uma tabela única, onde nem a pessoa e nem o banco ganharão campos novos, porém a tabela pessoa-banco vai ter o ID da pessoa, beleza? Vou conseguir pegar a pessoa, vai ter o ID do banco, vou conseguir pegar o banco dessa pessoa, vou conseguir ter também a conta e a agência, beleza? Tranquilo. Esse daqui é um relacionamento de muitos para muitos. Aqui agora a gente tem, só para ter certeza, beleza. Aqui agora a gente tem o que é uma query, já entrando no SQL em si. Então, um CRUD básico aqui, a gente tem um select, então select coluna 1, coluna 2 from tabela, where, e aqui a gente passa a nossa condição. Isso aqui eu vou mostrar para vocês lá no nosso banco, quando a gente for criar. A gente tem aqui o insert into tabela, para inserir valores, que aqui seria um insert, realmente o create, né? Coluna 1, coluna 2 e os valores para cada coluna, nessa ordem respectiva, beleza? A gente tem um update, que é para atualizar um valor, update tabela set, coluna 1, novo valor, where, aí a condição específica. Obviamente, esse where não precisa existir quando a gente vai fazer esses caras. Claro que no update faz sentido ter esse where, porque a gente normalmente não vai atualizar tudo, a gente vai atualizar apenas um específico. Então vai depender da condição. No select aqui, se a gente quiser pegar todos os dados, é só tirar, não todos os dados, mas todas as ocorrências. É só a gente tirar o where, a gente vai pegar todas as ocorrências, apenas a coluna 1 e a 2, beleza? Aqui no delete, a gente vai remover todos os dados de uma tabela. Obviamente, todos os dados que cumprirem a condição que eu deixo aqui. É claro que eu não preciso deixar um where aqui, só que se eu der um delete sem where, a gente vai apagar tudo de uma tabela, beleza? Aqui a gente tem algumas keywords de manipulação da estrutura. Então a gente pode criar uma tabela, beleza? Que já tinha um códigozinho mostrando ali antes, modelo físico. A gente pode apagar uma tabela drop table, o nome da tabela. A gente pode dar um alter table, e esse alter table pode ser para várias coisas diferentes, só que aqui eu coloquei que é para adicionar uma nova coluna e aqui tem um tipo dela, beleza? E a gente pode criar um banco também, create database, o nome do banco. Tem também o use database, que é para utilizar esse banco. Aqui a gente vai utilizar Postgres, então eu vou mostrar a vocês aqui como é que a gente vai fazer isso no Postgres. A gente também tem outro cara muito importante, que seriam os joins. Joins, aqui é onde a gente vai conseguir juntar duas tabelas, beleza? Para a gente conseguir visualizar. Isso daqui eu vou mostrar para vocês como é que é utilizado um join. Então a gente tem vários tipos de join. Se vocês já viram conjuntos em matemática, vocês vão conseguir reconhecer tranquilamente essas ilustrações aqui. Então um inner join pega os valores que tem entre uma tabela e outra, que são comuns entre as duas, beleza? Aí também tem outros joins aqui. O principal é o inner join, que a gente mais usa, só que também tem um left join e o right join. E aí, a depender da condição que você coloca, pode pegar de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no left join vai pegar tudo que tem na esquerda aqui, mesmo que na direita tenha alguns valores nulos, beleza? Então vai pegar tudo que tem aqui nesse cara. O right aqui seria o inverso disso, beleza? Só que seria igual, só que podem ir pro lado da segunda tabela aqui da relação. No caso seria a tabela B. O left join aqui para pegar apenas os dados que tem na tabela A, só que não tem na tabela B. Aí aqui ele adiciona mais uma condiçãozinha aqui, que seria where b.key é nula, beleza? E aqui também acontece da mesma forma. Óbvio, a gente nem sempre vai utilizar esses joins específicos, só que o inner join é muito importante a gente conhecer, porque a gente sempre vai utilizar inner join, beleza? E aqui estão as redes sociais do nosso canal. Agora eu vou
colocar na tela o meu BR modelo, beleza? A gente dá uma olhada aqui. Então beleza, eu vou dar uma minimizada aqui no slide. Vou entrar aqui no BR modelo. Estou aqui no BR modelos. E agora vamos criar aquela problemática daquele mini mundo, beleza? A gente tem um usuário, a gente tem aqui duas entidades e... Opa, peraí, deixa eu clicar aqui, selecionar e apagar essa entidade. A gente tem aqui duas entidades, beleza? E essas entidades, elas têm seu nome, então a gente pode vir aqui e colocar user, beleza? E a gente vem aqui e coloca foto, beleza? Aqui em foto, pessoal, a gente pode vir aqui, ó, nesse lapisinho e adicionar os atributos. A gente pode adicionar um atributo por um ou pode adicionar em série. Vou adicionar de um por um aqui. A gente tem um ID que vai ser opa, peraí. Vou apagar aqui. Beleza, beleza. Nesse caso aqui a gente tá no conceitual, não é tão fácil de escrever assim, porque a gente não tem os tipos de cada um. Então a gente vai vir aqui, vai relacionar o usuário à foto, e aí já vai criar esse relacionamento aqui entre eles. Então o usuário possui. Um usuário possui nenhuma ou várias fotos, e uma foto, se ela existir, ela vai pertencer a pelo menos a um usuário, no máximo um usuário. E aqui a gente consegue adicionar tanto aqui os atributos, quanto a gente também consegue lá naquele canto que eu fiz, beleza? A gente vem aqui, um usuário tem ID, que é identificador. Um usuário tem nome, que não é identificador, é só um string. Vamos deixar por enquanto só esses caras aqui, não vamos nos alongar tanto. Uma foto, ela tem ID usuário, beleza? E também tem o blob, que seria, no caso, o arquivo o arquivo da imagem, beleza? Só que nesse blob aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar blob mesmo, acho que não tem problema na criação do banco. Vamos vir aqui, vamos dizer que foto é uma entidade fraca, do lado da foto é uma entidade fraca. Então, se o usuário for deletado, a foto também vai ser deletada, todas as fotos no caso. E agora, pessoal, depois da gente fazer o nosso modelo conceitual aqui, a gente pode, obviamente, transformar esse cara em um modelo lógico. Então, você vem aqui em comandos, converter para modelo lógico, vai perguntar se quer substituir os caracteres especiais, você coloca aqui, continuar aqui, adicionar as chaves de usuário e foto, beleza? Continuar. O processo de conversão foi concluído e a gente tem aqui, como eu falei anteriormente, tanto a chave que faz relação para o usuário, quanto o ID do usuário. Só que aqui a gente agora tem que dizer o tipo de cada atributo de uma tabela. Então o ID ele é integer, beleza? Ele é integer, chave primária e é único. Nome ele é varchar. Não precisa ser único, obviamente, que o nome das pessoas não são iguais, não são identificadores, beleza? Foto, ela tem o ID user, que eu vou colocar aqui assim, fica mais fácil de escrever lá quando a gente estiver nas keywords. ID usuário eu vou apagar. Nesse caso aqui, ela tem criado a chave estrangeira, não identificou que o ID usuário é uma chave estrangeira. E a gente tem aqui blob. Nesse caso, pessoal, aqui só uma pequena correção. Deixa eu colocar aqui blob logo. Só uma pequena correção. A gente não descreve as chaves estrangeiras aqui, beleza? No modelo físico, no modelo conceitual não tem isso. A gente só descreve esses atributos específicos aqui, mas chaves estrangeiras não, beleza? Já no lógico a gente já tem que fazer essa descrição aqui, beleza? Então a gente tem aqui o ID do usuário e a foto em si, e a gente pode vir aqui novamente diagrama, comandos, a gente pode organizar as tabelas aqui, e a gente também pode vir e converter para físico. E aí a gente vai ter realmente todo o nosso código aqui de criação, beleza? Vocês podem perceber que por eu ter dito que foto é uma entidade fraca, não tem o ID, não tem um ID único, o próprio BR modelo aqui já diz que quando eu deletar essa tabela foto, vai ter esse efeito de cascade aqui, beleza?
Beleza, rapaziada. Eu tô aqui no PostgreSQL. Vamos aqui agora abrir aqui servers. Aí vocês vêm Postgres 15. Vocês vêm create database. Vamos colocar aqui que vai ser aula BD aqui, beleza? Vamos dar um save aqui. Vamos vir aqui nos esquemas. Tables. A gente não tem nenhuma table. Vamos clicar com o botão direito aqui. Vamos vir em Query Tool. A gente vai ter nossa ferramenta de criar queries aqui com SQL, beleza? Então, vamos vir aqui no nosso PR modelo. A gente já tinha clicado aqui em diagrama, comandos, converter para o físico. Vamos copiar agora esse código e vamos colar aqui na nossa Query Tool, beleza? Aqui que a gente realmente vai começar a fazer aquela modelagem, beleza? A nossa modelagem física realmente, onde a gente vai fazer adaptações, onde tem que atender a parte física do nosso banco. Então, por exemplo, código que foi gerado aqui do BR modelo é para MySQL, então sintaxes específicas não vão funcionar aqui no Postgres. A gente tem que alterar. Criação de um ID aqui na tabela seria, a gente vai definir serial. Serial seria para acontecer um auto increment no ID. O valor sempre vai ser incrementado com a criação de uma nova ocorrência. Então a gente tem esse cara, né? A gente também vai ter o not null, que é para o campo não ser nulo da tabela. E a gente vai ter também primary key, e seria para esse campo aqui vai ser chave primária, como já falei anteriormente, vai ser a identificação da chave primária. Esse nome aqui também, user, não pode ser declarado. Vocês percebem que ficou vermelhinho aqui, é porque isso aqui já é um nome interno do Postgres, já é uma palavra interna do Postgres, não pode ser utilizada assim. Ela é utilizada comumente para alterar privilégios aqui, então alter role de um usuário. E aí a gente altera o privilégio de um usuário, só que nesse caso aqui não pode ser utilizado. Então vamos colocar aqui o nome e usuário aqui nessa tabela. Vocês podem selecionar a tabela aqui com o mouse, dar um F5, vai acontecer a criação dessa tabela aqui de usuário. Aqui em foto vai ser a mesma coisa, só que um blob aqui ele não é definido do tipo como blob, vai ser byte. Beleza? Vocês podem selecionar novo e dar um F5, vai ter o create table aqui, beleza? E aqui no final a gente ainda tem que fazer o banco entender que esse ID user é uma chave estrangeira para o ID do usuário. Então eu vou selecionar aqui, antes eu vou mudar aqui o nome user para usuário, beleza? E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: altere a tabela foto, adicione a constraint ficar foto 1, que no caso é a chave estrangeira de foto, a primeira chave estrangeira que vai ter. E aí chave estrangeira, o nome vai ser o campo que eu quero que seja a chave estrangeira ID user, que faz referência lá na tabela de usuário ao seu campo ID. E quando for deletado vai acontecer um efeito em cascata, deleta o usuário, também deleta a foto. Vou selecionar aqui essa security, vou dar F5, vai ter criado. E a gente vem aqui para visualizar esses caras, select texto from o usuário. A gente vai ter aqui nada, porque a gente não inseriu nada ainda. Se eu vim aqui em foto também, a mesma coisa, beleza? Aí a gente vai fazer aqui agora é inserir um valor, insert into usuário, o seu nome. A gente vai colocar os values de Thiago, por exemplo. Vou selecionar tudo, vou dar um F5. Aqui ele disse que eu consegui inserir com sucesso, beleza? Então se eu der um select static from usuário, a gente vai ter Thiago aqui, beleza? Vou inserir aqui mais alguns nomes aqui, beleza? Aqui também o Wesley. Vou inserir aqui também Rony. Vou inserir aqui também Matheus aqui, beleza? Então tá aqui todos esses caras. E agora se a gente vier visualizar aqui, opa, esqueci de inserir o Rony e o Matheus aqui. Inserir rapidamente. Então F5, beleza? Visualizar Thiago, Matheus, Rony. Tem Matheus novo, esqueci de inserir o Wesley aqui. É bom que a gente já vai ver aqui o delete, beleza? Então vamos dar um select aqui. Então vamos deletar um desses dois Matheus aqui. Vamos deletar o 4 no caso. A gente vem em delete. Opa. Delete from
usuário, where ID igual a 2, caso 4, que é o Matheus 4 aqui, beleza? Vamos dar um delete. Esse aqui que ele conseguiu deletar com sucesso, deletou um. Se a gente vir aqui, apagou o de Matheus, beleza? A gente também pode dar o update, né? Update o usuário, aí set nome, vai receber aqui único nome. E aí aqui, se eu fizer um update dessa forma aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar fulano, beleza? Fulano. Se eu fizer um cara dessa forma aqui, a gente não vai ter sem uma condição, a gente vai atualizar todos os valores. Então fez um update em 4 aqui, vocês podem perceber que se eu vir agora, todos vão ter esse nome. Aí não é interessante, né? Então vamos dar também um delete sem where aqui, delete from usuário, pra gente apagar todos os dados. Deletou o 4, e aí a gente pode vir aqui novamente e inserir esses caras aqui, beleza? Então F5, fez a inserção, a gente vem estão todos esses caras aqui, beleza? Agora, o que a gente pode fazer justamente um insert lá em foto, beleza? Então a gente pode colocar aqui insert into foto, beleza? A gente vai colocar aqui byte aqui, esse byte ele vai dar um baita problema porque com esse byte aqui a gente não vai realmente colocar uma imagem aqui, então é interessante a gente alterar esse byte aqui para outro nome, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um alter table foto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um drop na coluna foto, beleza? Na coluna blob, beleza? Se eu vir aqui agora dar um select foto, a gente vai ter apenas o ID do usuário, só que aqui eu quero adicionar coluna, que eu vou adicionar aqui add, vamos dizer que seria o URL da imagem, o URL que vai ser varchar aqui, varchar, beleza? Vamos dar um F5, vamos dar um F5 aqui, agora a gente tem um URL, fica mais fácil agora da gente fazer a inserção de dados, beleza? Então, vamos lá, insert into, antes vamos visualizar aqui, vamos dar um select asterisco from usuário para a gente ver quais são as chaves que a gente tem. A gente vai dar aqui, por exemplo, um insert into foto. Aqui a gente vai ter o URL e a gente vai ter os values, sei lá, https google.com/img.png aqui, por exemplo, é só um exemplo aqui, beleza, pessoal? E também a gente vai ter que colocar aqui, obviamente, o ID e o user aqui para fazer referência a alguma coisa. Então a gente vai colocar aqui que Thiago vai ter essa foto, beleza? Então ID 6. Se a gente vem aqui, a gente fez o insert. Se a gente fizer um select from usuário, não vai mudar nada. Se a gente fizer um select from foto, também a gente não vai mudar nada, só vai ter o valor novo, beleza? Agora, pessoal, como é que a gente vai unir esses caras? É justamente com um inner join que eu falei pra vocês, beleza? Deixa eu colocar esse cara aqui. Beleza? Então é justamente com isso que a gente vai conseguir fazer juntar esses caras com inner join. E eu vou fazer o seguinte, select asterisco from usuário, no caso foto inner join
o usuário, onde o usuário ponto .id foi igual a poto.id user, beleza? E aí se a gente selecionar aqui esse cara e der um F5, a gente vai conseguir selecionar todos os dados que realmente tem valor, beleza? Que realmente existem. Então a gente vai selecionar aqui todos esses caras. E agora, por exemplo, vamos supor que eu quero selecionar apenas com where aqui. Where nome foi igual a Matheus, por exemplo. Não vai ter nada porque Matheus ainda não tá. Vamos cadastrar Matheus aqui, beleza? Vamos colocar aqui o ID 9 aqui. Com isso mesmo URL, não tem problema. O ID 9 tá aqui. Copiar aqui. Aqui como ID 6 para ficar bonitinho o código. Se a gente selecionar aqui agora com esse select, com esse where, a gente vai ter o campo de Matheus. Se a gente comentar esse where aqui e a gente rodar essa query, a gente vai ter tanto Thiago quanto Matheus, beleza? A gente também pode colocar where ID for maior que 7. Aqui a gente já não vai mais pegar. Opa! Where aqui. A gente não vai mais pegar Thiago, porque Thiago é ID 6, né? Então a gente vai ter Matheus aqui. Se a gente fizesse select sem um inner join, a gente vai ter mais valores. Se fizer isso aqui. Opa! Select asterisco from usuário. Tá aí, Rony e o Matheus. São esses valores aqui, são maiores do que 6, beleza? Se a gente der um select asterisco from usuário, a gente percebe que tinha aqui o 6 e o 7. O 7 é igual, não é maior, né? Então também não apareceu, beleza? Então, pessoal, sobre o nosso banco, eu tinha para mostrar para vocês aqui, sobre o básico de banco de dados, é isso. Espero que vocês tenham aprendido, pelo menos o simples de um banco de dados. Não tem muito que a gente possa falar sobre esse cara no básico. Então a gente consegue criar o banco com relações e, posteriormente, a gente também consegue criar uma API para consumir esse banco. E aí a API já é um pouquinho mais intermediária, já tem algumas tecnologias específicas que a gente tem que colocar em uma API, que não cabe nesse vídeo, já seria um conteúdo um pouco mais além do que o básico. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Valeu!